Ora, vamos ao vivo. Estamos no ar. Olá a todos. Boa noite, boa noite, Gustavo. Boa noite, não, boa tarde. Boa noite e boa tarde, Anilésio. Um prazer Boa estar noite, aqui boa com você. tarde. Então, como está, Gustavo, à disposição? Estamos todos bem aqui? Tudo bem por aí? Por aqui também está tudo ótimo, né? Tivemos há instantes a conversar aqui no backstage. Mas antes de avançarmos para mais conversas, deixa-me saudar a todos. Boa noite a todos que estão nos a ouvir. Boa noite, boa tarde para quem está nos a ouvir do Brasil. Chamo-me Andrés Xavier, sou aqui o vosso host de hoje, aqui no Pod Nerd, né? Pod Nerd Podcast. E tenho como convidado hoje Gustavo Marques, que é o nosso líder de tecnologia, né? E segurança da informação. Hoje vamos falar. Mas antes de avançarmos, vamos conhecer um pouquinho o Gustavo. Então, Gustavo, falamos um pouco sobre si, né? A temática de hoje é segurança da informação, mas acho que tem também uma parte toda pessoal que nós também gostaríamos de conhecer sobre o Gustavo. Bora lá. Legal, Anilésio. De novo aí, obrigado pela oportunidade. Bem legal. Falei com o Efraim meses atrás sobre o projeto de vocês. Estou muito feliz que esse projeto, de fato, está só crescendo e 2025 vai ser um ano ainda de muito sucesso para vocês. E um prazer e privilégio de estar aqui. Bom, o Gustavo, ele tem 30 anos e ele é um profissional de tecnologia e segurança da informação com mais de 13 anos de experiência. Hoje eu atuo como líder de governança, continuidade de negócios, cultura e conscientização, que vai muito do assunto que nós falaremos aqui hoje, que é a proteção do ser humano, a camada humana da segurança da informação. E tem alguns projetos pessoais que vão de encontro a mentorias profissionais para pessoas pretas no mercado de tecnologia. Então, eu sou bem focado nessa área da diversidade. Sou host e criador do maior podcast de cibersegurança do Brasil, que é o TechSec Podcast. Então, a gente tem 2 anos, quase 3 anos aí de existência, e o podcast só cresceu, ajudando milhares de pessoas aqui no Brasil. Sou palhaço, e aqui talvez uma das maiores curiosidades, eu sou palhaço da saúde, né? E então, todo final de semana eu visito hospitais enquanto palhaço para levar alegria para aquelas pessoas que estão ali naqueles momentos ruins, momentos de dor, de doença, e a gente vai para levar o sorriso para essas pessoas que tanto precisam. Então é isso, Nilésio. Hoje eu atuo como líder, como eu disse, numa empresa brasileira chamada Caju, onde é uma empresa super nova, de 5 anos, focada em multibenefícios e multiprodutos, e uma empresa de tecnologia e financeira aqui do Brasil. Bom, é um resumo, né? Um resumo bem resumido, por assim dizer. Então, nós temos aqui o Gustavo, ele é líder na área de segurança digital, segurança de informação, mais de 13 anos de experiência, é fundador e host também do TechSec Podcast, que é o maior podcast de tecnologia do Brasil, ou seja, o maior podcast no nível de segurança, né, do Brasil, conforme ele disse. E tem um ponto crucial, ou seja, um ponto peculiar, que o Gustavo atua como palhaço. Olha, eu vou confessar que quando eu estava a fazer a resenha do nosso convidado, porque nós, antes de virmos para aqui, fazemos uma pesquisa, interagimos com o convidado, temos um roteiro todo, e tem um ponto, palhaço. Quando eu li isso, eu disse, não é possível, deve ter um erro aqui qualquer. Deve ter um erro qualquer. Líder de segurança de informação, palhaço. Eu disse, não, eu tenho que esclarecer isso. Como é que surge essa parte filantrópica, essa parte humana, né, por assim dizer, de deixar as máquinas, deixar os computadores, deixar aí as políticas de segurança, que já vamos falar quais são, e para as crianças, como é que surge essa alegria, essa motivação? De onde é que vem isso? Exato. Cara, eu sempre tive essa característica de ajudar as pessoas, né? E aí, a comunicação, ela entra na minha vida, Nilésio, como uma chave para que eu conseguisse disseminar essa boa energia, sabe? Até mesmo a bondade com todas as pessoas. E aí, nesse ano de 2024, lá no início, eu comecei a estudar improviso. Improviso é a arte de você improvisar. O que eu quero dizer com isso? Cara, algo vai dar errado, o que eu posso fazer de positivo com aquilo que saiu errado? Improvisar. Né? Então, eu preciso ser muito ágil
para estar atento a tudo que acontece naquele momento, naquele ambiente, para responder aquilo de uma maneira mais legal, mais bacana e mais ágil possível. E aí eu fiz esse curso com o Márcio Balas. E para quem não conhece o Márcio Balas, é o maior improvisador do Brasil. Ele trouxe o improviso para o Brasil. Então fui lá para o curso, fiz um workshop de um dia sozinho, eu ali, um grupo de pessoas com o Márcio Balas. Beleza. Depois de um tempo, o Márcio Balas abriu um curso de palhaço. E aí eu falei, cara, eu já sei um pouco de improviso, já uso isso no meu dia a dia. Por que não fazer esse curso também de palhaço, já que eu tenho um desejo de ajudar as pessoas em hospitais? E aí tem um filme chamado... Nossa, eu esqueci o nome, mas é Pat Adams. Pat Adams. Uma recomendação para todos vocês, que eles contam a história de um doutor, de um médico, que começou a utilizar essa arte do palhaço nos hospitais e fazer bem para as pessoas. E aí foi constatado que o sorriso, a alegria, cura. E eu sempre tive esse desejo depois que eu assisti esse filme. E aí fiz o curso de palhaço, me desenvolvi, e aqui na minha cidade tem uma ONG de vários palhaços que participam de hospitais ali nos finais de semana. E aí me candidatei, fui aprovado, e todos os finais de semana eu me visto de palhaço, coloco o meu narizinho de palhaço, coloco a minha maquiagem de palhaço, e a gente vai nesses ambientes aí de hospital alegrar as pessoas. E aí é um ambiente duro, né? Eu não falo que é um ambiente muito fácil, porque lá você vê pessoas de uma maneira não tão legal assim. Então, você entra nos centros de UTI ali, enfim, complicadíssimos, e as pessoas estão em estado, às vezes, terminais, mas você precisa entrar, precisa falar com o familiar, e precisa fazer com que o familiar esqueça aquilo que ele está passando naquele momento, e lembrar que a vida, no final do dia, é boa, né? A gente precisa sorrir ali, independente das situações. Então, isso surgiu como algo totalmente voluntário, eu não ganho nada para isso, é o meu tempo que eu estou dando, e me faz muito bem. É um tempo que você dá e quando você retorna, é algo que você ganha que é inexplicável. Uau. É algo que realmente toca porque é isso que estás a dizer, né? Por não ganhares mesmo nada, é uma coisa filantrópica, é um amor que você tem por isso, que começou sendo algo meio que de improviso e vou só aprender isso, depois vem essa coisa de ajudar, mas acho que isso também se calhar se conecta um pouco com aquilo que disseste sobre lidar com as pessoas pretas dentro do mundo da tecnologia. Será que isso casa também? Ou seja, a mesma disposição que tens para ajudar crianças é a mesma que tens para trazer as pessoas pretas, né, negras como nós, dentro do mundo da tecnologia? É a mesma coisa? Mesma coisa, cara. Uma excelente pergunta e questão, aliás. Hoje a gente tem o Brasil como um país que não é tão diversificado quando a gente pensa nas áreas de tecnologia e principalmente de segurança da informação. Então é natural, hoje eu atuando como gestor de empresa e de pessoas, é natural que eu entre numa reunião e não veja pessoas pretas nessa reunião. Ok. Isso é natural. Talvez é diferente do cenário da Angola, onde a maioria das pessoas são pretas. No Brasil, hoje a maioria das pessoas são negras, pretas e pardas. Mas quando a gente entra num ambiente, num ecossistema corporativo, a gente é minoria. Isso é uma loucura. E quanto mais você vai crescendo do ponto de vista profissional, então eu sou coordenador, gerente, diretor, menos pessoas pretas você vê nesse início. Então, qual que é o meu propósito? E eu tenho trabalhado duro aqui no nosso país. Fazer processos de mentoria ou participar de ONGs ou participar de projetos sociais que facilitem o acesso de pessoas pretas nessa área da tecnologia. Porque quanto mais nós tivermos pessoas pretas na tecnologia, mais a gente vai criar líderes pretos e mais esses líderes pretos vão ter a ideia e a necessidade de contratar mais pessoas. Então é uma corrente, é um ciclo sem fim. Hoje a gente ainda não tem tantas pessoas, há 10 anos atrás era pior do que é hoje, então a gente melhorou do cenário que era 10 anos atrás. Há 10 anos atrás nós estaremos melhor, é isso que eu imagino, e
Por isso que eu e várias outras pessoas lutamos para realmente um futuro melhor ali nesse sentido, mas a gente precisa iniciar trazendo essas pessoas gostando da área, entendendo ali a complexidade, porque, de novo, no Brasil a gente tem uma problemática social de educação, de acesso das pessoas pretas, de preconceito. Então, cada vez mais que a gente ensinar tecnologia, cibersegurança, as pessoas receberem esse ensinamento e disseminarem para o próximo, mais a gente vai estar formando as pessoas e mais lá para frente nós teremos mais profissionais e aí a gente tem, então, um ambiente mais igualitário no futuro. Ok. Olha, tocaste num ponto que é muito interessante, que é o acesso, ou às vezes a dificuldade a ter acesso à informação, não é? Que muitas vezes é escasso. E nós temos aqui uma estatística que diz que 85% dos ataques cibernéticos envolvem algum tipo de erro humano. É isso já entrando um pouquinho na nossa temática, ou seja, as pessoas não têm acesso à educação digital a nível de segurança e por conta dessa falta de literacia digital acabam por ser afastadas e até as que já estão dentro acabam por cometer erros, né? Acabam por cometer erros desse género que cada vez mais ou menos aumentam ou diminuem essa percentagem de 85% dos erros cibernéticos envolvem algum tipo de humano, né, dentro desse cenário. Como é que nós podemos mitigar isso? Na tua ideia, não só restringindo a pessoas negras, mas a todo mundo que quer entrar, negros, brancos, deficientes, mulheres, que gostariam de entrar no cenário do cybersecurity, né, de segurança de informação, segurança digital, como é que nós podíamos popularizar esse conceito? Pá. Cara, perfeito. Vamos lá. Hoje a gente tem 85% dos ataques relacionados a pessoas, né? E por que isso? Porque no final do dia, todos nós somos pessoas, quem cuida de ferramentas são pessoas, quem cuida de processos são pessoas, quem utiliza as tecnologias são pessoas. Então, acho que por mais que nós tenhamos ali uma educação muito eficaz em relação a isso, o número de pessoas sempre vai ser maior, porque nós dependemos de pessoas, nós somos pessoas, no final do dia. Agora, como que eu minimizo, como que eu mitigo esse tipo de exposição e esse tipo de impacto na nossa sociedade? Com a educação. Então, aqui, falando não só da Angola, não falando só do Brasil, mas globalmente falando, nós precisamos cada vez mais investir em educação cibernética, em ensino, em tecnologia. O que eu quero dizer com isso? Talvez temos que pensar em um projeto para as crianças, para que lá nos ensinos básicos a criança já comece a ter uma noção sobre tecnologia, sobre como usar o celular, sobre quanto tempo a criança precisa estar no celular, sobre que tipo de informação, de conteúdo ela pode ou não acessar, e isso a gente pode ter como um plano de governo, talvez mundial, no Brasil, Angola e etc. A gente só minimiza, Anilésio, essas questões do ponto de vista crítico de segurança com educação e com a prática. Hoje no Brasil, o que está acontecendo? Tem os movimentos de grandes empresas, e aqui eu cito o Banco Itaú, por exemplo, que traz em horário nobre da TV brasileira, então está passando o Jornal Nacional, que é um dos locais onde mais tem audiência, onde mais pessoas assistem, as novelas brasileiras. Então tem o comercial, o Banco Itaú, que é o maior banco do Brasil, vem com uma campanha falando sobre proteção digital, sobre prevenção a fraudes. Então, são recursos que as empresas começaram a entender como benefício para a sua marca, mas também para a sociedade. Não cair em fraude, para a sociedade não perder dinheiro, para a sociedade minimizar esses impactos financeiros, de dados sensíveis, etc. Então, eu vejo que a educação é a saída, e quanto mais nós formarmos educadores em cibersegurança, em segurança da informação, mas nós teremos ali um país, um mundo cada vez mais seguro. Por quê? Hoje a criança com 2 anos ela já está com o celular na mão. Já tá. E eu sou pai, às vezes
Exato. O meu filho é meio hiperativo, eu preciso me concentrar aqui, não sei o que eu estou a fazer, filho, toma, joga, eu deixo, me deixa aqui em paz. É isso. Até Assumo, mesmo assumo para que eu faço isso. TV, entendeu? Então, existe aí uma necessidade da gente começar a pensar em Uhum, classificação da informação. Ah, eu estou estressado enquanto pai, enquanto mãe, eu preciso de um tempo de foco, meu filho não para de falar, não para de gritar, toma o celular. Mas meu celular está com as medidas de segurança e proteção? Eu tenho um sim, tempo limite para o meu filho utilizar aquele celular. Eu setei um filtro, por exemplo, no YouTube, para que quando ele pesquisar alguma coisa não seja exibida, só tenha ali, de fato, uma experiência infantil, onde ele consiga assistir desenhos e etc., para o público infantil, e não que ele entre, sei lá, num Free Fire da vida com 2 anos, comece a ver ali uma pessoa matando a outra, sabe? Guerra, exército, essas coisas. Então, são coisas que vão influenciando a criança. Se deixar aberto, ela vai ter acesso a esse mundo aberto. Né? Tem a analogia de nossas mães, eu acredito que aí também na Angola, culturalmente falavam: olha, não falem com estranhos, né? Vai para a rua ali, mas se alguém te oferecer alguma coisa, não aceita. E uhum, a gente dá os nossos celulares, onde a criança pode a todo momento falar com estranho, mas a gente uhum. não monitora. Então a gente precisa cada vez mais monitorar esses acessos. Eu vejo que a saída é educando as crianças, porque elas já nascem e crescem com essa camada de segurança humana fortalecida. E naturalmente elas Exato, serão pais melhores em relação à tecnologia, etc. exato. Então nós estamos a começar, e isso mesmo já entrando aqui no nosso tema, que é a segurança digital, focando na camada humana, não é? Aí, se calhar nós temos espectadores que se calhar iriam pensar que a gente viria falar de firewalls, ia falar dessa coisa toda, mas nós estamos aqui a focar na camada humana, que nós humanos somos os responsáveis por manipular os equipamentos, desenvolver os softwares, e eu sou programador, então também conheço um pouquinho dessa coisa. Os nossos utilizadores, no final do dia, são os responsáveis pelo uso, pela manipulação dos nossos sistemas. Se nós tivermos uma fuga humana nesse meio todo, vou aqui falar, por exemplo, se alguém ceder os seus dados pessoais, se alguém deixar algum token vazar, naturalmente os seus dados pessoais também vão vazar. E aqui o Gustavo toca no ponto em que nós devemos educar as nossas crianças, inicialmente para que essas crianças estejam educadas ao ponto de saber o que devem aceder, né? Aceder, assim que está correto, saber o que elas devem acessar a nível de informação para que não haja vazamentos, não é? Houve um caso muito popular, não sei se o Gustavo já ouviu esse caso específico, mas já deve ter ouvido vários, que era de uma criança que teve acesso ao telefone da mãe e o jogo, e ele tipo estava a jogar, né, pelo fone da mãe, o celular da mãe, e ele estava a comprar coisas pelo jogo com o cartão da mãe, ou seja, o cartão da mãe estava associado ao jogo, e ele comprava várias coisas e deu um prejuízo de milhares de dólares à mãe. Pela compra ser lícita, a mãe recorreu ao tribunal, era meu filho que estava a jogar, não era pelo comprar, e a empresa do jogo recusou-se a devolver o dinheiro. Olha, aquilo, quem tem cartão desse gênero já é maior de idade, quem está vinculado a esse jogo naturalmente tem uma faixa de idade, então se a pessoa fez uma compra porque houve um consentimento, então a empresa não aceitou de forma alguma devolver o dinheiro. Podemos considerar esse caso de uma criança, vou aqui arriscar dizer 10 anos, que já consegue manipular bem um celular, faz uma compra no jogo, várias compras no jogo, avaliadas em milhares de dólares, podemos considerar isso uma falha na proteção de dados, isso também é uma falha, um erro na literacia digital dessa criança específica. Cara, excelente problemática. O que eu vejo nesse sentido é a própria cultura ali do adulto, nesse exemplo dos pais, em Uhum, relação a, gente, todos que estão assistindo a gente aqui, nós não podemos salvar cartão de crédito em PC, em celular, em qualquer que for o aplicativo.
Não existe, a gente não pode, porque qualquer pessoa que pega o meu celular aqui, ela vai ter acesso aos dados que já estão pré-salvos lá. E Uhum. isso, além disso, Anilésio, eu não posso salvar senha em navegador. Salvar Ok. senha para que a pessoa só acesse qualquer desconhecido, vá lá e já tenha acesso às minhas informações. Para a Uhum. criança de 10 anos de idade, e vou te falar, ela não sabe nem o que ela está fazendo, ela está clicando ali porque ela está sendo instigada pelo aplicativo, pelo jogo. Ó, compre essa armadura. Clique aqui e compre. Tá muito fácil porque o cartão já está salvo. Então, existe uma integração do aplicativo, como, por exemplo, o Apple Pay. Você só dá 2 cliques, já paga, a compra é autenticada, porque, primeiro, o cartão de crédito está registrado, e é um cartão de crédito não daqueles virtuais que expiram depois de 24 horas. Então, se você vai comprar online, eu já recomendo que você tenha um cartão virtual para que, putz, você use ele apenas uma vez, ou sejam aqueles cartões que expirem depois de 24 horas, para que ele seja eliminado e não fique lá por muito tempo. Então, para uma criança, eu vejo que nem é culpa dela. Ela está apertando ali sem muitas vezes entender o porquê, mas os pais liberaram controles, liberaram um celular com todas as portas abertas, vamos dizer assim, a criança vai entrando em todas, porque é papel da criança e é normal da criança ser curioso. Então ela vai clicando lá e quando o pai vai ver a fatura do cartão no final do mês, Uhum. tá enorme, tá com muitos gastos. Então acho que não dá para culpar a criança nesse sentido, porque a criança não foi instruída nesse sentido. Não há, na minha visão, um problema em relação à proteção de dados. Existe um problema cultural de onde eu coloco os meus dados e qual a durabilidade que esses dados permanecem válidos. Uhum. Há uma facilidade de eu colocar, por exemplo, o meu cartão de crédito na minha loja da Apple, do iPhone. Há uma Uhum. facilidade, eu reconheço isso. Mas se uma pessoa mal intencionada pegar o meu celular e dar 2 cliques, ela automaticamente vai utilizar ali o meu recurso financeiro, vai conseguir comprar o que ela quiser, dado o limite financeiro. Ok. Então, eu posso restringir isso com um ensinamento melhor de segurança. Cara, a minha senha não pode estar salva, eu preciso de um duplo fator de autenticação, para que caso alguém Uhum. descubra a minha senha, ela vai precisar da minha cara, ou ela vai precisar de um token, de um código, para que aí sim ela acesse as informações. Mas se eu deixo tudo aberto, a culpa é do responsável, sabe? A criança ela não está ciente sobre os riscos. Ela nem sabe o que é risco. Ela só fez as compras, meu. Exato. E Para aqui nós. ela, Anilésio, é um Uhum. botão. Clique no botão e compre essa roupa. Para ela é Exato. isso. Ela não sabe da fatura que a mãe dela recebe no final do mês. Olha, e a nível de experiência do utilizador, nós temos várias chamadas de atenção, né? Call to actions, não é? Bem chamativos. Olha, clica agora, não perca essa promoção, vai expirar daqui a 6 segundos, tens de clicar agora e a criança quer uma nova armadura, quer uma nova skin, quer uma nova arma e ela só vai clicar e pronto, fez a compra, adquiriu, aliás, ela nem sabe que fez a compra, ela só sabe que adquiriu, conseguiu, obteve aquela skin e ela não sabe que É tem isso. custos financeiros associados a isso. É isso. Então Cara, é criar meios, até mesmo no banco digital dessas pessoas, uhum, de, cara, deu ser notificado quando alguém fizer alguma compra no meu cartão. uhum, ok. Isso já utiliza. Eu, como pai, se meu filho, por exemplo, tá gastando em uma loja, você notifica. Caramba, um registro de compra aqui no celular, mas não foi eu. Uhum, O que está acontecendo? Mas se eu só deixar isso rodar, se eu não uhum, tenho notificação, eu não tenho um banco que realmente me aparece um pop-up ali no aplicativo. É você mesmo que está fazendo essa solicitação? É você mesmo uhum, que está fazendo essa compra? E eu deixo uhum, liberado, aberto? Isso vai continuar acontecendo. E aí não é culpa da aplicação, não é culpa do jogo, entendeu? uhum, O jogo. Primeiro que a criança ela nem deveria estar nesse jogo, pelas regras ali dos jogos, se não me sim. engano, é maiores de 18 anos. Então a criança já está infringindo uma regra. Os pais deixaram de infringir essa A regra. criança a jogar, então já um erro também por parte dos pais,
ao liberarem o acesso de jogos para maiores de idade ao seu filho que é menor de idade, não é? Já é no princípio. Exatamente. Se calhar por isso também que a empresa que vendeu os produtos à criança, essa coisa toda, não aceitou devolver o dinheiro. Se calhar também é um dos motivos. Olha, nós temos uma série de regras, vocês infringiram algumas, ou se calhar todas, nós não somos responsáveis, porque a criança comprou como se fosse um adulto em sã consciência. Não é? É isso. É E aí que exatamente. o Gustavo tocou num ponto que é autenticação por dois fatores, tokens, essa coisa toda, que é um segmento que eu já estava para tocar até aqui na nossa conversa, que é boas práticas de segurança na vida pessoal e profissional, não é? Ou seja, nós temos tokens de validação quando formos fazer alguma ação, não é? Dentro de algum sistema. Estamos aqui a falar de sistemas financeiros, eu também trabalho um pouco com isso. É necessário nós termos tokens de validação quando formos fazer uma compra para nos evitarmos fraudes, não é? Exatamente, cara. Principalmente de forma online, né? Então, utilizar uma das maiores recomendações que eu dou, Anilásio, hoje aqui no país a gente tem os cartões virtuais, né? Então não há Uhum, necessidade de eu utilizar aqueles cartões físicos que tem o código físico que não muda uhum, para todo tipo de compra. Então imagine, eu uso um cartão físico com meu código físico em vários sites, ele não muda. Eu precisaria bloquear o cartão, sei lá, cortar ele, destruir ele, pedir um novo cartão para o banco, e aí sim uhum, as minhas compras online. Então, o uso do cartão digital ele é fácil através do aplicativo do celular aqui. A gente consegue criar vários tipos de cartão virtual, onde ele uhum, expira a partir da primeira compra, após a primeira compra, ou ele expira uhum. 24 horas depois. Então, você só faz a compra naquele momento, o cartão já acaba. Se esse cartão, Perfeito. porventura, tiver o seu código vazado, ele não é um Uhum, risco para você, porque ele já é um cartão que está bloqueado, já foi um cartão eliminado. exatamente. É um Então, cartão descartável, vamos assim dizer, não é? exatamente, porque eu já utilizei ele, entendeu? Agora, o Ok. físico, que eu não recomendo, é por conta disso. Se o dado do cartão foi vazado, qualquer pessoa sob posse desse dado pode realizar compras no seu cartão. Você vai ter que bloquear Uhum, para que o cartão seja inutilizado. Mas é isso, assim. Essa é a camada de proteção de vou realizar uma compra online. O que eu tenho que fazer? Quais são uhum, os meus controles de segurança? Tenho a oportunidade de utilizar um cartão virtual que aumenta a minha segurança se esse uhum, dado, que é financeiro e importante para mim, for vazado. uhum. Utilize. Hoje, a maioria dos bancos no Brasil já possuem esse recurso do cartão virtual. Ok. Vou realizar compras num período de final de ano, como que a gente está vivendo, de Natal, de Ano Novo, recentemente de Black Friday, onde as promoções que surgem são promoções, vou falar, mentirosas, né? Aquele PlayStation 5 a $1. E tem, e tem pessoas que acreditam, né? Então, primeiro, respira, suspeite. Será que essa promoção é real? Um PlayStation 5 a $10? Mas eu vejo na loja um PlayStation 5 tá $800. Será que a Black Friday é tão boa assim? Será que o Papai Noel é realmente tão bom assim? Existe? Então é olhar tudo isso, sabe? E duvidar. A gente E não pode. duvidar, sim. Eu recebi um e-mail. Nossa, mas a pessoa está falando que vai me dar um Bitcoin se eu responder uma pesquisa. Duvidar. A primeira coisa que todo mundo tem que fazer é duvidar. Até do que é real, Anilésio. Ok. Até do que... Para um tempo no e-mail, por mais que ele seja real, leia o e-mail, verifique se tem erros ortográficos, verifique o link que você vai ser direcionado se você clicar em determinado Uhum. botão. Ah, legal, agora sim estou satisfeito que o e-mail não é um e-mail fraudulento, um e-mail suspeito. Aí, beleza. Mas Aí posso clicar. duvide do bem e do mal, porque aí sim você já vai ter uma maturidade legal em segurança. Ótimo.
Ótimo. Olha, são boas dicas que acabaste de nos dar. As boas práticas e políticas que nós, como utilizadores, ou seja, como pessoas normais, devemos tomar a fazer compras online, principalmente, né, com o nosso cartão físico. Ou seja, devemos primar pelos cartões digitais, né? Então, a gente gera um cartão agora, vamos ter um PAN, que é o número do cartão, vamos ter o código, que pode expirar dependendo da modalidade que a gente escolher, ou depois de 24 horas, ou depois da primeira compra, ou a gente pode lá extinguir o cartão, caso a gente já não quiser usar, a gente vai lá, extingue o cartão, e temos a segurança que, ainda que aqueles dados vazarem, são de um cartão digital, não tem problema nenhum, a minha conta, de verdade, o meu cartão físico, está salvaguardado de qualquer ataque. Estes são exemplos muito bons que nós vamos tomar na nossa vida pessoal. Mas como líder do TechSec, né, do TechSec Podcast e como líder técnico, eu acho que o Gustavo já presenciou alguns erros a nível de implementação de medidas de segurança no mundo corporativo, ou quando o Gustavo, assim como líder, quais são as medidas de segurança que o Gustavo toma ao fazer alguma implementação de segurança, agora também como líder de pessoas, quais são os erros que notas a nível corporativo ainda mesmo que podem ser mitigados? Quais são as políticas que o Gustavo aconselha dentro de uma empresa, não é, a nível de tratamento de dados? Legal, vamos lá. Hoje, nesse cenário mais corporativo, quando a gente pensa em implementação de determinado projeto, de determinado processo, de criação de determinado produto, hoje no Brasil e no mundo, nós temos um conceito chamado de Security by Design, ou Privacy by Design. O que é isso? É que eu tenha a criação e que eu pense em segurança da informação e privacidade desde a concepção de tudo que eu for fazer. Então, eu vou criar um novo recurso para o time de marketing. Esse recurso precisa ter as medidas, por exemplo, de coleta de dados e eu preciso proteger os dados que eu for receber dessa pessoa. Como que eu vou receber? Ali eu penso em arquitetura, na engenharia do software e em demais controles relacionados à segurança para proteção, vazamentos e etc. Uhum. Políticas, entra na parte processual. Eu preciso ter cada vez mais nas empresas diretrizes para que os meus times técnicos e não técnicos reconheçam como eles devem trabalhar e seguir dentro das suas áreas. Então, cara, hoje eu, enquanto um profissional de segurança, eu tenho uma política de segurança na minha empresa, uma política de segurança que cite as regras do Anilésio, que acabou de chegar e não sabe nada da empresa que ele está entrando, mas que ele já saiba, naquele momento, quais são as regras dele em relação à proteção digital e segurança. Então, o time de tecnologia precisa dispor isso aos colaboradores. Uma norma, por exemplo, de classificação da informação. Eu preciso dispor as diretrizes para determinado colaborador. Olha, aqui na minha empresa existem informações que são públicas, informações que são internas só para os funcionários, informações que são restritas e informações que são confidenciais, que ninguém pode compartilhar e que a gente precisa ter controle de segurança maiores para esse tipo de comunicação. Mas depende dessa disposição. Então, os times eles precisam cada vez mais dispor ao público interno da empresa informação, não só tecnicamente, tá? Então, eu vou desde treinamento, o Anilésio precisa ser treinado em segurança da informação, em tecnologia e em privacidade. Temos leis no país que exigem que a gente trate os dados pessoais sensíveis de formas seguras, com salvaguardas de segurança e etc. Existem leis. Não é a melhor prática, é uma lei. Então, eu preciso ensinar o Anilésio que ele tem responsabilidades enquanto funcionário da minha empresa. Como eu vou ensiná-lo? Através de documentações, políticas, normas e procedimentos, e através de treinamentos. Beleza, o Anilésio ele já reconhece que ele tem essa função e essa responsabilidade dentro da empresa.
quando ele for naturalmente criar algo, o Anilésio, no mínimo, vai falar: opa, eu preciso falar com o time de segurança para que esse algo que eu for criar, ele nasça de uma maneira segura. A gente está minimizando, Anilésio, aquela fase de eu só vou fazer e me preocupo com segurança no futuro. Uhum. Entendeu? Então, isso tá minimizando ali pelos conhecidos que eu tenho, pelos exemplos que eu tenho vivido, porque as pessoas começaram a se preocupar, porque no final do dia, hoje a nossa Lei Geral de Proteção de Dados, que é uma lei de privacidade aqui no Brasil, ela multa as empresas que estão não conformes em relação a esses requisitos de privacidade e segurança, né? Okay. Então, as empresas, no final do dia, elas querem, primeiro, que a marca dela não seja vista como uma marca que não preza pela segurança, e aí os clientes, vendo que a marca não preza pela segurança, vão deixar de fazer negócio com aquela empresa, e elas também não querem ser multadas por órgãos regulamentadores, né? Então, Exato. tem tudo isso. Então, vai desde o treinamento, desde um time que realmente foque no desenvolvimento dessas pessoas em relação à segurança e à privacidade. E aí, a partir disso, o Anilésio ele tem um risco minimizado em relação à empresa. O que eu quero dizer? Você sabe das noções de segurança da informação. Então, você não vai sair clicando em tudo, você não vai deixar diversos documentos em cima da mesa, você não vai colocar senha no papelzinho e colocar ali grudado no teu computador, sabe? Porque você vai ter um acesso à informação. Tendo esse acesso à informação, você deixa de ser uma ameaça para a companhia. Exatamente, né? Nós devemos ter essa formação a nível, essa educação, para que os colegas saibam o que é phishing, por exemplo, o que é phishing, essa coisa de e-mail toda que nós estamos aqui a falar. Qual é o caso mais caricato ou o caso mais comum que o Gustavo presencia, que as empresas, o erro mais comum a nível de proteção de dados que as empresas cometem? Hoje, no Brasil, o phishing é o ataque que mais dá certo, que é um ataque fruto de engenharia social, né? Então, engenharia social são ataques que focam na manipulação de pessoas e de qualquer outra coisa. Então, hoje, quando a gente fala no phishing, que é um ataque que ele acontece por e-mail, então, geralmente são aqueles links suspeitos e encantadores com promoções maravilhosas que fazem as pessoas clicarem e passarem as suas informações. E aí, lembrando, como esse é um dos ataques mais praticados no Brasil e que mais dá certo, a gente tem pessoas preparadas que às vezes caem porque é emoção. Às vezes eu tô com muita pressa, eu olho aquele e-mail, meu chefe me enviou um link, vou clicar. Putz, mas não era meu chefe, eu não parei para olhar ali. O cara só colocou que era o meu chefe, sabe? Para me induzir a clicar numa campanha maliciosa. Exatamente. E aí, se as pessoas que conhecem o phishing clicam porque no final do dia elas são seres humanos são propícios às emoções. Então, às vezes eu estou muito feliz, e aí eu posso clicar porque eu estou muito feliz. Às vezes eu estou muito triste, precisando de um medicamento ou precisando de uma viagem. E exatamente o ataque de phishing é uma viagem para as Ilhas Maldivas a, sei lá, $2.000, com tudo pago. Eu falo, opa, a oportunidade. Vou lá, pago, eu estou pagando para um fraudador, para um criminoso. Imagina, Lésio, para pessoas que não têm conhecimento em segurança da informação. Eles vão sempre ficar. E por isso que é o ataque que mais tem vítimas. Porque hoje, na nossa cultura, a gente não tem uma educação cibernética. E aí esses ataques, eles não param de surgir. Além do ataque de phishing, um outro ataque que cresce aqui no Brasil é o ataque de vishing. Vishing é voice phishing. É quando eu ligo para determinada pessoa, fingindo que eu sou de determinado lugar, para capturar informações sobre determinada pessoa, informações financeiras, etc. Exatamente. Então, tem pessoas em presídios no Brasil que têm centrais de atendimento. Então, eles ligam para a gente, ou eles falam que são do banco, ou eles falam que, por exemplo,
Ah, tua filha está sequestrada, mas eu nem tenho filho. Às vezes, se você está desesperado, você acredita, sabe? Uhum. Simulam essas Uhum. coisas. Eles são atores, então eles são especialistas em ataques por telefone. E aí as pessoas acabam acreditando. Aqui tem um caso que é muito caricato, e se você for ver, parece coisa de filme. As pessoas ligam para determinada vítima, falam: olha, aqui é Anilésio, é do banco. Qual o nome de um banco da Angola? É melhor não falar. Vamos tomar um exemplo, o Itaú. O Vamos Itaú. tomar o Itaú, pá. Legal. Sou do Banco Itaú. Uhum. Nós notamos aqui algumas compras suspeitas no seu cartão e a gente está Aham. enviando um motoboy para sua casa para retirar o seu cartão e cortar ele para eliminar, para que isso seja de fato uma ameaça eliminada. E aí a pessoa acredita: ah, Aham. legal, o banco está sendo super gentil comigo, vai trazer uma pessoa para vir em casa, porque eles bloquearam o meu cartão e eles querem eliminar o meu cartão para que isso não aconteça mais. E aí Aham. vai para casa dessa pessoa, captura o cartão, corta o cartão, mas deixa a parte do chip do cartão Chip. sem corte. E aí Sei eles que aí continuam as comprando. informações todas, né? É aí onde ficam as informações todas. Exato. E aí esse é um golpe que está acontecendo muito no Brasil. Mas isso também põe em risco a vítima, né? Porque eles vão até a casa da vítima, eles conhecem a casa da vítima. Exato. Isso é pesado, né? Isso é bem perigoso. Mas isso acontece. Até mesmo essa questão do vou te ligar, vou falar que alguém da tua família foi sequestrada. Você Aham. vai no banco agora, vai ter alguém no banco te esperando para você sacar o dinheiro e entregar para essa pessoa. Aí sim eu vou liberar a pessoa que está sequestrada. Eu escutei Aham. na semana retrasada, Anilésio, um caso em que dois idosos, um casal de idosos, acreditaram em um falso sequestro por telefone da filha deles. A Ok. filha deles estava nos fundos da casa deles, dormindo. Eles ficaram tão Oh, desesperados que eles não conseguiram sair do local onde eles estavam para verificar se era a filha dele mesmo que estavam dormindo ou se a filha deles estava sequestrada. eu ter sido sequestrado. E aí eles acreditaram e deram, se não me engano, R$ 3.000 para esses criminosos. 3.000 é muito dinheiro. R$ 3.000. Ou seja, a literacia. Mas eu acho que as maiores vítimas nesse período todo, acho que são as pessoas mais velhinhas, né? São mais Eu acho que idosos. jovens já não cai tanto assim no meio disso. Exato, são os idosos que. Uhum. Mas tem mães que caem também. Ah, o filho foi numa balada. A Aham. pessoa liga, por coincidência, fala que o filho está sequestrado. Né? Então tem todo esse. Yeah, yeah, yeah. Então é interessante que a gente. Uma dica legal aqui, que me ensinaram há muito tempo atrás. Uhum. É interessante que a gente tenha códigos para que eu saiba quando o Anilésio me ligue. Então, vamos supor, Anilésio, que eu seja teu filho. Uhum. Você me ensina assim, ó. Gustavo, quando você me ligar e eu suspeitar de algo, eu vou perguntar para você qual que é o nosso código secreto, o nosso duplo Ok. fator de autenticação. Uhum. Então você vai falar, ó, nosso código é palhaço. Pronto. Agora eu vou entrar num papel de um criminoso que vai te ligar, vai falar, pai, ó, eu tô aqui, tô com 3 criminosos que estão me sequestrando, eles estão falando que vão me matar, e aí eu tô te desesperando. Eles estão falando que vão te matar, que vão me matar, que vão pegar, e se eu não dar US$ 100, se eu não dar US$ 1.000, você nunca mais vai me ver, e etc, etc. Você vai falar assim neste momento pro seu filho. Filho, tudo bem, fique em paz, mas só fala pro pai qual que é o código secreto. Ok. Se eu neste momento falar código secreto, eu não tenho código secreto. Aí você pode desligar o telefone. Ah, não é. Matem a pessoa, não é meu filho. É Podem isso. matar à vontade, não é ele. Então, essa é a dica que nós precisamos ter com os nossos familiares. Pai, Aham. qual que é o código secreto? Qual que é a. É, é,
para minha esposa, qual que é o nosso código? Para que eu saiba que é ela mesma que está me ligando. Ok. E aí, Anilésio, um palhaço. Opa, meu filho. Ah, mas se não é, se está falando outras coisas, pode suspeitar. Dá uma respirada, manda uma mensagem no WhatsApp para o seu filho, vê se ele se ele vai te responder, se está tudo bem com ele. Porque as pessoas querem te limitar. Ela te desespera e fala, ó, a partir deste momento, eu não quero que você abra nada de WhatsApp nem nada, você vai ficar aqui comigo. E olha que interessante que aconteceu com esse casal de idosos. O bandido ligou da cadeia e falou, abre o vídeo agora. Então eles ligaram com uma videoconferência para ele ver tudo que o idoso está fazendo. São bem inteligentes, né? Ou seja, muito inteligente. Cara, brasileiro, Anilésio, brasileiro é muito criativo. Brasileiro é muito criativo. Brasileiro é muito criativo. Olha, cá em Angola nós temos casos semelhantes, mas nós temos os nossos famosos burladores. E eles ligam para nós oferecer casas, carros. Agora estamos no final do ano, cabaz, e quase sempre usam uma figura política, dizer que essa tal pessoa é que está a oferecer, ou o governador está a oferecer casa, ou o presidente está a oferecer casa. E tem quem se deixa cair nisso, porque eles dizem: olha, o governador está a oferecer uma casa, no entanto, para liberar esse prémio, o senhor tem que fazer um depósito, uma transferência de X mil kwanzas. Kwanzas aqui é a nossa moeda. Tem que, vai lá, por exemplo, R$ 300, tem que fazer um depósito de 25 mil kwanzas. E eles vão fazendo isso com várias pessoas. E tem quem deixa-se mesmo acreditar nisso. Eles vendem casas, aliás, oferecem terrenos, oferecem motos, oferecem. E quase sempre, nós aqui chamamos vulgarmente pessoas do mato, mas são mais os velhinhos do interior que caem nisso, infelizmente, e acabam por ceder parte das suas posses, né, que já são poucas, infelizmente, né, conseguidas com muito suor, e nas mãos desses burladores são as principais vítimas, meu. Então, o presidente, segundo o decreto X barra não sei quanto de 2024, está a ceder casas aos nossos moradores rurais, mas para isso devem liberar 5 mil kwanzas para receber o prémio. E a mãe, com tanto suor, conseguiu os 5 mil kwanzas, ou vou dizer R$ 300 para facilitar, libera os R$ 300 e foi mesmo. Nunca recebe o tal prémio e cai nas mãos desses burladores. E é isso que estamos a falar aqui sobre a literacia digital, sobre a literacia de segurança digital. Né? Nós educarmos as nossas crianças desde cedo, mas também os nossos tios, as nossas mães, os nossos pais também devem ser educados nesse ponto, porque o coração de mãe é aquele. Se eu vi que o Gustavo foi sequestrado, a mãe já fica maluca, já não quer raciocinar bem, e se ela até nem consegue analisar a voz. Será que é mesmo o Gustavo que está a ligar para mim, a dizer que foi sequestrado? Já não analisa até esse ponto. E agora Então, imagina, Anilésio, com o crescimento e a evolução da inteligência artificial, do deepfake, desse voice fake, que, por exemplo, pode ter um personagem com a minha cara. Eu sou um cara hoje exposto. Eu tenho um podcast. Então, alguém pode pegar uma inteligência artificial para replicar a minha voz. E aí torna o golpe bem mais real. Torna o golpe com mais credibilidade. Exatamente. Por isso que a gente precisa do código, dessas camadas de segurança. Porque a IA ela pode replicar minha voz, mas e o código? Não tem como fazer isso. Só se descobrir o código. Também não consegue fazer isso. Então, é algo ponto a ponto. Ou seja, o pai sabe e o filho sabe. Né? É uma encriptação ponto a ponto. Exato. E é isso que eu recomendo para todas as famílias, sabe? Que nós tenhamos ali um código. Porque é natural
do ser humano, e aqui eu não sou melhor que ninguém, você não é melhor que ninguém, nós podemos estar em um período da nossa vida desesperados ou muito emocionados, positivamente ou negativamente. Quando a gente está muito emocionado, a ideia é que a gente fique assim, ó. Eu só tenha uma A visão visão, exatamente. frontal. Eu não consigo ter uma visão horizontal e 360. Então, a voz que às vezes aparece lá, eu vou falar: ai, meu, não parece, mas é. Não parece a voz do meu filho, mas é. Entendeu? Ai, não Uhum. parece determinada situação, mas é. Porque Mas você é, se entrou, você está sendo manipulado. o Essa é a desespero, as chave. emoções, tudo isso. Existe uma pessoa que está te pressionando, existe uma voz no fundo que está interpretando o teu filho. Uhum. Existe alguém que falou para você acionar a tua câmera para ele te ver as suas expressões. Então são pessoas inteligentes, pô, que elas analisam as expressões faciais das pessoas, a expressão corporal, Uhum. para ver se a pessoa está olhando para o lado, para ver se a pessoa suspeita. E quando a pessoa suspeitar, eu já tenho que forçar algo de novo para que a pessoa acredite na história que eu estou contando. Então são Uhum. manipuladores, são burladores profissionais, São bons. São entendeu? bons mesmo. E são pessoas que tecnicamente, não necessariamente eles conhecem segurança da informação, eles conhecem Uhum. tecnologia, mas de forma comunicativa, Uhum. são experts, são doutores. Eles conhecem bem a nível psíquico, inclusive, né? Eles conseguem manipular as emoções ou lidar com as emoções, inclusive. É algo Exato, bem interessante isso. é isso. Eles são manipuladores, são burladores profissionais. São Não são, burladores profissionais. não são hackers. Eles É. manipulam muito bem, eles conversam muito bem. Eles fazem você acreditar na mentira. E por Uhum. isso a gente Uhum. precisa estudar isso, para que a gente identifique que os burladores existem, Aham. Aham. como os burladores atacam e como eu posso me defender. Agora, se eu não tenho isso na escola, se eu não tenho isso num horário nobre da TV, falando em programas, se eu não Uhum. tenho mais podcasts, como o Podnerd Podcast, como o TechSec Podcast, Uhum. falando sobre o tema, a gente não vai vencer, sabe? Porque eles, no Brasil, Anilésio, o orçamento que os fraudadores, que os burladores ganham, então Aham. o faturamento deles é maior que Aham. o orçamento da Polícia Militar, das forças Oh, policiais. sério? É lucrativo, Eles entendeu? fazem muito dinheiro. É lucrativo. O crime organizado ganha mais do que a estrutura policial e militar do Brasil. É muito dinheiro faturado. É muita coisa. Você vê filmes aí. Filmes, às vezes, eles têm a jornada do herói, a ficção, mas tem Aham. muita coisa que acontece realmente. Você vê, por exemplo, favelas no Rio de Janeiro, com Aham. criminosos fortemente armados, Sim, com sim, sim. armas que policiais comuns não têm. Sim, sim, sim. Então, como você vai lutar contra o crime presencialmente, estando inferior a um equipamento militar que o bandido tem? E como eu vou me educar na segurança da informação, navegar na internet sem ter camadas de segurança que a galera que está atacando estão atacando a gente fortemente. A gente está abaixo. Isso é muito bem interessante, por acaso. Ou seja, às vezes, os nossos adversários, por assim dizer, os nossos fraudadores, eles estão munidos de muita informação, ou às vezes estão munidos de técnicas que nós, como vítimas, não temos e não conseguimos contornar. Eles conseguem falar, olha, liga a câmera para eu ver como é que você está, as expressões, e eu não sei que, na verdade, ele quer medir o quão medroso eu estou, o quão em pânico eu estou. Eu não É, conheço isso, eu não sei isso. Eu não exato. tenho um código com meu filho. Ok?
Uau. E nós somos éticos. Você é Aham. profissional da tecnologia. Você não pode, por exemplo, quebrar uma lei da Angola. Senão você está cometendo uma quebra de lei, um crime, você pode ser preso. Aham. Os Exatamente. burladores, eles não estão nem aí para a lei. Então, eles sempre estarão à frente, entendeu? Porque eu, Uhum. quando, por exemplo, enquanto pesquisador de segurança, existe um limite do que eu posso fazer. Sim, 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 exatamente. Se eu ultrapasso esse limite, eu posso estar dentro ou ultrapassando um direito de determinada empresa. Ultrapassando Aham. o direito de determinada empresa, eu estou infringindo um termo e condição dessa empresa. Aham. Infringindo um termo e condição, eu estou quebrando uma regra. Sim. Então eu não posso passar desse limite. Eu, ético enquanto profissional, é uma lei. Eu não posso sair de casa aqui e beber álcool e dirigir. Uhum. Se eu beber álcool e dirigir, eu estou infringindo uma lei de trânsito, eu posso matar uma pessoa, certo? Sim. Eu posso Certo. ser preso. O Uhum. bandido, Ele ele, não tá nem aí para isso. ele bebe, ele dirige, ele invade a empresa, ele não está nem aí da lei, porque ele por natureza é contra a lei, Ok. O entendeu? Então, papel dele é esse, ele é avesso à lei. o papel dele é esse, entendeu? Mas nós, enquanto profissionais éticos, a gente não pode, pô, sabe? Então, nós estamos limitados, por assim dizer, presos, baseados num código de ética, né, É, de segurança de dados, privacidade de dados. O bandido não, ele invade, vaza informação. Aliás, quanto de informações sobre a vítima tiver, melhor. Ele já pensa, tem esse. pensa na humanidade, além de segurança. O bandido, Uhum, ele vai quebrar a regra. ok. Ele vai beber e dirigir. Uhum, Ele vai ficar bravo quando o time de futebol dele perder e vai uhum. agredir o torcedor do time adversário. Adversário. Ok, uau. Não existem limites éticos, entendeu? Uhum, Então, uma pessoa mal intencionada, um burlador, você pode ter o mesmo conhecimento do burlador, e você às vezes tem. Você sabe persuadir pessoas, você uhum. domina a comunicação, você aprendeu como é o ataque e como é a defesa, mas não necessariamente porque você aprendeu, você pode fazer. Uhum. Fazer é um crime. Você sabe que se você pegar uma arma e matar alguém é um crime. Você sabe. É, Você não vai fazer. Entendeu? E o cara vai fazer, porque ele não tá nem aí para a lei. Então, nesse sentido, ele vai pesquisar mais, ele vai testar mais, e a gente vai precisar criar laboratórios para que a gente saia desses limites uhum. estando em uma bolha, saca? Eu vou criar uma empresa fake. Existem diversos laboratórios de empresas que te colocam ali desafios para você invadi-las, mas você está Ok. dentro de uma bolha. Uhum. Não é o mundo real. Você está dentro de uma bolha. Ok. Você tem o green card para atuar Uhum. enquanto um burlador Uhum. ético, saca? Um cara Ethical que hacker. Uhum. isso, um ethical hacker, por exemplo. Uhum. Até misturando, né? O hacker é um profissional excelente, uma pessoa Uhum. que não é do mal, tá? O burlador ele é do mal. Só para não ficar em Tudo linhas na ali mesma iguais, área. para a gente tirar da mesma página. Tá, Mas é perfeito. isso. Os caras sempre estarão à frente porque eles estão sem limites. Exatamente. Infelizmente, existem sempre esses malfeitores por aí, a gente tem que tomar muito cuidado com eles. Olha, Exato. Gustavo, vindo aqui para a reta final do nosso episódio, da nossa conversa, que está ótima, até o meu café esfriou. O meu café esfriou. Eu gostaria que o Gustavo deixasse aqui algumas considerações para o nosso público que nos assiste. E após essa live, muita gente vai interagir, vai reassistir, e conselhos são sempre muito bem-vindos.
seja tomando exemplos aí da realidade do Brasil, os erros que você vê, os conselhos que você deixa, e que naturalmente servirão para todos nós que estamos a assistir, seja Brasil, nós temos pessoas de Portugal também que estão a ver, e o maior público que são os angolanos, né? Então, quais são os conselhos aqui na nossa reta final que deixa para mim? Legal, agradecendo, cara, o papo foi bem legal, Anilésio. O que eu tenho aqui para deixar para vocês é que nós tenhamos dúvidas. Ok. Né? Que nós tenhamos dúvidas. A gente está vivendo em um cenário de extrema evolução tecnológica, inteligência artificial crescendo cada vez mais, e nós precisamos estar cada vez mais em dúvida. A dúvida, ela nos fará pensar. Então, eu recebi um e-mail, uma ligação, um contato pedindo reais, kwanzas, dólares, euros, etc. Eu preciso minimamente respirar, pensar e analisar. Se todos os seres humanos tivessem essas três grandes características, respirar, pensar, analisar, Nilésio, nós não teríamos guerra. Esses cenários de Rússia, Ucrânia, Israel, Palestina, pensar, cara, faz sentido? Faz sentido eu clicar? Faz sentido um PlayStation 5 aqui a $100? É isso, sabe? Nós temos que parar de querer tirar vantagem das coisas. Ah, eu vou correr porque só eu quero aproveitar e só eu quero comprar um PlayStation 5 a $100. É assim que as pessoas pensam. Só eu quero aproveitar um iPhone a $50. Então eu vou clicar, vou colocar meu cartão de crédito. Isso é pressa, então eu não respirei. Eu não duvidei daquilo, sabe? Quanto mais a gente duvidar ali, a gente vai ser melhor, sabe? Na minha visão de... Cara, o que a pessoa tá me ensinando, o que o Gustavo tá falando aqui, é realmente verdade? Deixa eu ver esse livro, esse filme que ele falou. Então hoje a gente tem um monte de gente, Anilésio, que tá falando besteira e tem milhares de seguidores nas redes sociais. Exatamente. A gente tem no Brasil um mercado de influencers digitais que falam coisas mirabolantes e acumulam 20 milhões de seguidores. Então, cara, e se eu duvidar do que ele tá falando? Sabe? É fácil? Nada é fácil, cara. Tem muita gente aqui apostando em rifas online, acreditando que vai ganhar um carro, que vai ganhar uma mansão, e aí destrói família, sabe? As pessoas apostando todo o dinheiro. Então são pessoas que... Viu como não é só segurança que a gente precisa evoluir? Exatamente. A gente precisa desse poder da dúvida que os grandes filósofos lá atrás falavam. E se eu parar aqui e duvidar do que está acontecendo, o Anilésio pode estar falando tudo certinho, mas, cara, deixa eu só respirar e ver se, até da maneira que ele contextualiza a fala dele, está sendo de fato bacana, se tem algo interessante por trás disso, sabe? Então, pensar, assim, o recado que eu deixo é, vamos pensar, galera, vamos compartilhar. Essa live aqui é um exemplo. Então, se isso fez diferença para você, por que eu não posso compartilhar para minha família? Para que minha família esteja mais protegida, para que minha família pense também, para que a minha família reflita sobre as decisões que eles estão tomando nas redes, para que minha família, tá num restaurante e já posta uma selfie com a localização do restaurante. Será que faz sentido as pessoas descobrirem que eu tô fora de casa? Será que faz sentido eu postar uma foto do meu filho de menor com o uniforme de escola dele? Um sequestrador sabe onde meu filho estuda por conta do uniforme que ele viu na foto do Instagram, do Facebook. Já sabe a cara do meu filho, sabe o horário que meu filho estuda, sabe o horário que eu tô fora de casa. É isso. É muita informação que nós às vezes cedemos aos envolvedores através de um post que a gente faz. Exato. Não precisa compartilhar sua vida o tempo todo, galera. Tenta entender que você precisa da sua intimidade.
Posta seu restaurante, posta o jantar que você vai fazer, mas chega em casa. Tenta segurar a sua emoção de o prato chegou, você já tirou a foto e já postou. E marcou a tua localização. Chega o prato, aproveita com a tua companhia, aproveita com seus amigos. Hoje, antes desse papo, eu estava no hospital e mais cedo eu fui tomar café com um amigo. Okay. Aí ele falou, caramba, Gustavo, a gente nem tirou foto. E aí eu falei, legal, a gente aproveitou, a gente viveu na manhã. As pessoas estão vidradas nisso, Anilésio. Então, deixa um pouco a rede social para lá, posta depois, vive hoje, posta depois. Aí sim as coisas vão fazer mais sentido. Acho que eu penso que é a ansiedade pelos likes, pelas partilhas, que nesse último ponto que o Gustavo toca, acho que aquela ansiedade de estar presente no digital que nos fazem partilhar os momentos que nós estamos a viver agora e sem querer ou sem saber estamos a vazar informações do nosso dia a dia. Nós, se calhar, agora sábado, aqui já são 20 horas, né? São 8 da tarde. Se eu for daqui a 30 minutos tomar alguma coisa e postar, talvez eu esteja a alimentar uma base de dados de alguém que vai dizer, olha, o Anilés, aos sábados, às 8 da tarde, vai no sítio tal, beber, e depois aqui para casa. Então, sem saber, eu estou a alimentar uma base de dados. Foi essa nossa conversa com o Gustavo Marques, que é muita coisa. O Gustavo é muita coisa. Mas eu vou resumir aqui o que é que o Gustavo foi. Mais uma vez, para quem chegou tarde, o Gustavo é empreendedor, ele é podcaster, ele é palhaço, ou seja, ele vai aos hospitais trazer a alegria às nossas crianças e aos familiares das crianças que estão doentes. Ele é comunicador, improvisador, ficamos a saber agora, e líder de segurança de informação com mais de 13 anos de experiência. E fundador, falei que ele é podcaster, ele é fundador e host do TechSec Podcast, que é o maior podcast de segurança digital do Brasil. Nós estivemos aqui a conversar sobre segurança de informação na camada humana. Quem esperava que a gente falasse de firewalls, essa coisa toda, é uma conversa mais técnica que vamos ter, se calhar até num outro momento, mas agora nós falamos mesmo da camada humana, que é responsável por mais de 80% dos ataques cibernéticos que as empresas sofrem. Tivemos exemplos, trouxe aqui um exemplo de uma criança que deu um rombo de milhares de dólares à sua mãe por compras a um jogo, então nós já ficamos a saber que é um erro nós termos cartões vinculados aos nossos browsers, aos nossos smartphones, onde com 2 cliques nós conseguimos efetuar uma compra. Falamos também já aqui, quase a meio da nossa conversa, que é muito importante nós termos condições de autenticação de 2 fatores. Então, estamos a fazer uma compra, devemos ter sempre um token, ou fingerprint, ou Face ID, alguma coisa que garanta que somos mesmo nós quem estamos a executar aquela compra. E notificações, alertas, pop-ups. Olha, está acontecendo uma compra agora com o seu cartão, certifique-se que é mesmo você quem está a fazer essa compra. É muito importante nós também termos isso. A nível de sequestros, burlas, também falamos sobre isso. Burlas aqui na linguagem mais terra-terra da Angola. Nós temos pessoas que ligam para nós, que é o phishing, que é o voice phishing, não é? A dizerem, olha, o seu cartão foi clonado, o seu cartão vai expirar daqui a X tempo, olha, detectamos atividade suspeita na sua conta, e essa coisa toda. Também devemos ter cuidado com isso. Naturalmente são pessoas maliciosas a tentarem invadir a nossa conta, a nossa vida financeira e tomarem de nós aquilo que a gente conseguiu com muito suor e sacrifício e berro dos nossos chefes, gritos dos nossos chefes. Então, não nos deixemos cair nisso. Foi a conversa bem interessante que eu tive com o Gustavo. Nós tivemos com o Gustavo, porque vocês interagiram também nos comentários. Muito obrigado por isso. Gustavo, espero ver-te mais vezes, espero conversar consigo mais vezes. Vou te chatear no LinkedIn, sim,
porque eu quero conversar contigo mais vezes fora desse cenário do podcast. E pronto, espero contar consigo mais vezes e principalmente, olha, se quem não sabe, o Gustavo foi um dos grandes impulsionadores aqui do nosso projeto, o Pod Nerd, deu uma grande força ao Efraim, principalmente quando o Efraim pensava em desistir. Efraim, o líder daqui do Pod Nerd, Efraim estava assim meio fraquinho, não, vou desistir, vou parar. O Gustavo deu uma força imensa e hoje ainda estamos aqui em pé por conta do Gustavo e de pessoas como o Gustavo, que dão sempre essa força para manter projetos filantrópicos como esse, que disponibilizam informações gratuitas, de pessoas que disponibilizam seu tempo para vir aqui conversar e trazer informação boa de uma forma descontraída. É muito interessante isso. E eu E agradeço muito. parabéns, pessoal. Efraim, Anilésio, todo o time do Pod Nerd. Não desistam, a constância. O TechSec nasceu dessa cabeça e já está gigante, de um quarto, sem recursos. Acredito, pessoal. Por isso que eu vi essa história minha do Efraim. Não. Pessoal, vocês estão. 20 horas aí. São 20 horas. Vocês poderiam estar jogando videogame, vocês poderiam estar fazendo qualquer outra coisa. Vocês Uhum. pararam o tempo de vocês, nós paramos o nosso tempo para conversar, para falar sobre tecnologia, para ajudar as pessoas. No final do dia, a gente está acolhendo. Então, não desistam, porque isso faz uma diferença enorme para as pessoas. Não se importem por números de seguidores, por números de visualizações, por números de comentários. Esse é só o começo. Todo esse resultado vem, entendeu? Então, usem isso mais como uma motivação para que vocês continuem, que logo, logo isso cresce com constância. Tenham constância, acreditem no que vocês estão fazendo, é muito legal, parabéns pelo projetão, vocês estão fazendo com amor, e contem comigo aí para o que vocês precisarem. Bora. E vamos sim contar com o Gustavo. Então, pessoal, é isso. Muito obrigado a todos e vemo-nos numa próxima live. Tchau, tchau. Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Bora.